Curitiba, eu estou aqui no interior de live. Boa noite, pessoal. Agora oficialmente, meu nome é Henrique Barros, eu sou um dos sócios cofundadores da MEG, que é o primeiro marketplace de executivos do Brasil. Você pode encontrar na MEG o executivo com o perfil que você precisa, pelo tempo que você precisa, de uma forma bem fácil, ágil, simples e confiável. Essa live ela faz parte de uma série de lives que começou em agosto e que sempre tem um dos sócios da MEG, né, que sou eu, o Gustavo Comaro, o Fábio Fungaro, o Paulo Petroy, recebendo um dos executivos ou executivas que estão disponíveis na plataforma para contratação. A gente chama de executivos de alto impacto, são profissionais com muita experiência, com muita expertise, que podem e vão agregar valor ao seu negócio, né? E a gente já teve profissionais aqui nessas lives de planejamento estratégico, de tecnologia, de RH, de fusões e aquisições. E hoje a gente tem a honra de receber o meu amigo e colega, que é o Edson Tubaldini. O Edson é um profissional de finanças, né? Um profissional com muita experiência em finanças, um executivo especializado em finanças, entre outras facetas que ele vai contar, que está disponível na MEG para contratação, né? Como alocação temporária, com um CFO como serviço. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que muitas pessoas que viram as chamadas da live ficaram curiosas sobre o que significa CFO como serviço, além dele ser sócio também de uma consultoria chamada Heavy, que atua em planejamento estratégico, em gestão da mudança, em revisão de processos, com um foco muito especial em pequenos e médios negócios, né? Isso aí. Então, antes de mais nada, Edson, eu queria te agradecer mais uma vez a honra de te receber, a tua participação aqui nessa live, compartilhar um pouco das tuas experiências conosco, né? Comigo e com o nosso público aí que estiver acompanhando, seja nesse momento ou depois essa live. É, e queria que você se apresentasse para o nosso público. Eu chamo que o nosso público é o nosso público FAO, né? Que é familiares, amigos e loucos, né? Então, se você não é meu familiar, não é meu amigo, provavelmente é louco de estar aqui nessa live, mas vai entender que é uma loucura positiva, uma loucura que vai trazer muita coisa boa. Tá, então, Edson, fica à vontade, se apresenta um pouquinho. Não pode levar a live toda, só se apresentando, Não, que vai tem ser. coisa aí para uma hora, mas faz um Não, resumo vai executivo. ser. Bom, eu como quero agradecer também aí, o convite. Adoro participar, trocar uma ideia, principalmente para ajudar os loucos, né, que são os empreendedores aí. Como o Henrique falou, fui executivo por muito tempo aí do mundo corporativo, quem eu sou na fila do pão, né? Então trabalhei aí 20 anos no mundo corporativo, em grandes empresas, trabalhei na Votorantim, diversas empresas do grupo, tive a oportunidade de ser expatriado, então também tive uma experiência internacional. Então são aí 20 anos sempre na área de controladoria, na área de finanças, ajudando as grandes empresas. Então, há 3 anos atrás, eu decidi, lá em 17, eu decidi que era hora de sair do mundo corporativo. Eu já estava um pouco cansado das grandes empresas, resolvi sair do mundo corporativo. E aí, desde então, a gente abriu uma consultoria, até a minha sócia está aí, a Grazi, né? Que a Seja gente abriu a bem-vinda, Ré Grazi. Um oi especial para ela, que é rainha das lives também. com foco em revisão de processo, planejamento estratégico e gestão da mudança. E aí, o que aconteceu, né? Com alguns clientes, acabou sempre surgindo a oportunidade de pós-projeto de haver uma continuidade, porque o nosso grande foco são aí nas empresas de pequeno e médio porte, né? Indo mais aí para as de médio porte. E aí, o que acontece? Nas empresas de médio porte, acaba acontecendo que eles não têm uma estrutura parruda, não têm uma vivência corporativa, e aí sempre falou, pô, mas você não quer ficar algumas horas conosco para acompanhar e fazer esse trabalho
de executivo, já que um executivo é caro e também não há necessidade de ter um executivo 100% nessas empresas. E aí eu comecei a atuar aí como um CFO as a service, né? Dependendo da empresa, na maioria das vezes aí atuando muito por gestão por indicadores, acho que a gente vai falar aí durante a live, mas é dando uma visão de empresa grande para empresa média para dar o próximo passo, né? Não só a média, mas como a pequena, mas como que eu faço para dar o próximo passo? Então essa é um pouco aí do que vem acontecendo nos últimos 3 anos, né? Além de outras peripécias que a gente anda fazendo por aí. Queria até começar para a gente falar um pouquinho e até compartilhar com as pessoas que estão na live que o Edson foi uma das nossas inspirações para a criação da MEG, né? Porque quando não se falava em interim management, quando não se falava em gig economy, que agora está mais em voga, né? É algo que se fala bastante, essa questão do temporário, do como serviço, o Edson já se propunha, já se apresentava, né? Já estava, né, no mercado propondo esse estilo de contratação temporária, por hora e por uma alocação específica, né? Sem, como a gente falou em algumas lives, né? Existe vida fora da CLT. Então foi uma das inspirações para a criação da MEG. Por isso é muito positivo para a gente ter ele aqui agora falando um pouquinho dessa experiência, porque foi, foi um pouco de matéria-prima para que a gente pensasse no modelo de negócio, para a gente pensasse na nossa proposta de valor, para chegar no que a MEG é hoje. Eu queria que você contasse para as pessoas que estão aqui, para o nosso público, né? Como é que funciona? Como é que é essa experiência desse estilo dessa forma de contratação diferente, né? Como é que então acho que você já falou um pouquinho, mas como na prática funciona esse modelo de contratação, essa forma de se relacionar com as empresas diferente de um executivo? Eu já fiz aí, fora as consultorias aí da Rev, atualmente estou numa empresa na Univem, fazendo nesse modelo de as a service. Aí eu vou explicar um pouco o que é esse modelo. Também eu acabei de voltar lá de São Paulo, porque a gente faz o mesmo modelo para um cliente, é uma Pita Bread lá em São Paulo, lá em Atibaia, né? Então, ou seja, o que funciona? E aí eu vejo muito disso. A empresa, ela normalmente nasceu, é uma empresa familiar, ela chegou num patamar de faturamento, cada um vai do seu tamanho, mas chega num tamanho, e aí ela acaba continuando com aquela visão de empresa familiar. E aí vem aí a segunda, terceira geração, né? E eu falo que normalmente meus clientes estão ali na faixa dos 30, 35 anos, que são os que estão assumindo a empresa e querem dar o próximo passo. Mas vê que da mesma forma que faz hoje, acaba não vai dar certo. Por quê? Porque precisa estruturar os demonstrativos financeiros. Eu vou falar um pouco do que eu atuo dentro das empresas. Então, precisa estruturar os demonstrativos financeiros, precisa ter uma visão melhor sobre a lucratividade, né? Porque também a gente vê que os médios acabam tendo o faturamento como o principal indicador, e aí eu tento tirar da cabeça do empreendedor que o faturamento é o mais importante, né? Eu falo que o faturamento, para mim, ele é o ego, né? Eu faturo milhões, né? Até com imposto, a pessoa fala, eu faturo milhões. Chega no final do dia, lá no final da linha, não dá uma bala kids e uma paçoca, e aí não entende por que isso está acontecendo. Por Né? onde o Então, dinheiro está saindo, né? exatamente. Ou seja, qual que é o produto que dá lucro, qual é o produto que não dá lucro, ou seja, qual que é a cesta de produtos que eu deveria ter, quais produtos eu deveria tirar do meu portfólio e tudo mais. Por quê? Então, Porque não mas gera, não gera lucro. qual é a diferença, assim, para ser assim mais prático? É,
ao invés de você apresentar uma proposta de consultoria, o que normalmente se faz nesse caso, né? Vamos usar o teu exemplo, nós somos lá a segunda geração de uma companhia, de uma empresa familiar que está crescendo e começou a ter esses desafios, né? E aí vamos falar especificamente de finanças, que é o Legal. seu expertise. Normalmente, eu chamo lá uma consultoria que fica lá, conversa comigo, entende qual é, e me traz uma proposta com 32 páginas, muitos PowerPoints coloridos e com um valor do tamanho que não cabe no meu negócio. Isso é muito a situação que acontece, né? E qual é a diferença para eu... Não, peraí, eu vou contratar o Edson, então, algumas horas. Como é que funciona isso? Ah, legal. Isso é um ponto importante, porque eu falo que quando eu entro nesse processo, eu sou um executivo as a service. Significa que eu não sou um consultor, significa que eu não vou ser um ursinho carinhoso que nem a gente costuma, né? Independente se você é meu cliente ou não, eu sou, a partir daquele momento que você me contrata como um executivo as a service, é como se eu fosse realmente um executivo da sua empresa. Eu não sou por tempo integral, primeiro porque normalmente as empresas não precisam e custaria caro e ela também não precisa de um executivo, né? Não que a gente fale que a gente é bom, é lógico que a gente tem aí um Confia no valor trabalho. pelos anos trabalhados aí na empresa, mas a gente é um executivo lá por um tempo. Então, por exemplo, eu estava lá ontem, lá, reportando o número lá, inclusive eles têm um sócio no Líbano, e a gente estava reportando os números como se eu fosse um executivo da empresa. Eu tinha que Camisa, veste a camisa, então. Exatamente. Por aquele tempo que eu estou dedicado para a empresa, eu visto a camisa. Então a gente vai olhar os números. Se eu tiver que discutir com o gerente de vendas, se eu tiver que questionar o próprio dono, eu o faço. Porque caso contrário, eu viro um consultor. E consultor tem que tomar cuidado porque sempre vai achar, pô, mas se eu falar desse jeito, pode ser que eu vou perder o emprego. Não, eu como executivo temporário nem tenho esse medo, porque eu sei que tem começo, meio e fim. Então eu chego lá e a gente fala, bom, vamos revisar. Aconteceu num cliente que eu fui fazer esse modelo de as a service. Ele estava com um problema nos demonstrativos dele, ele precisava conseguir uma linha no banco e os demonstrativos estavam relativamente com problema, né? Aí, o que a gente falou? Pô, então vamos fazer um trabalho dedicado a isso. Por quê? Porque se a gente acertar o seu balanço, os seus demonstrativos, os seus indicadores, você vai conseguir captar um recurso melhor no banco por um custo mais atrativo. Então ou seja, normalmente o gerente, vamos chamar de controller, responde para mim. Então, normalmente, como se eu fosse um diretor mesmo. Então, esse gerente reporta para mim e eu falo assim, ó, eu preciso que você faça isso, para a gente acertar o balanço. E aí, na próxima reunião, ou pode ser 2 vezes por semana, que nem você falou, é flexível, depende do cliente, ele me traz o resultado. Aí eu falo, opa, então agora fez sentido. Então, arruma isso. Ou seja, então a gente começa a fazer o modelo em que o controller responde para mim, não como consultor, mas que ele pode tomar não uma bronca, né, mas não uma dura, mas realmente é como se eu fosse realmente o dono daquilo, por aquele período, né? Então, o que Tem vem até muito. tem uma pergunta aqui do Gustavo, assim, vamos interagindo assim, até com as perguntas, porque senão eu Lógico. não consigo lembrar das perguntas. É a questão da idade, né? Sabe como é que é, Edson? Alô, alô. Que eu acho que faz sentido nessa conversa, É porque a eu acho que minha a gente está falando internet o ou é a sua? seguinte, Alô? a gente está... Tá me ouvindo? Foi eu que caí, eu que tô caindo aqui, eu Não sei, só porque eu falo bem da Copel, hoje, pelo jeito, tá falhando aqui. Você está me ouvindo bem agora? Tô ouvindo. Tá. Então, a pergunta é no sentido... Tem duas coisas. Uma, acho que a gente já falou, que é, mesmo sendo um executivo temporário, é possível vestir a camisa, então acho que você já respondeu que sim, né? Que é possível vestir a camisa, mesmo um executivo como serviço, né? Não necessariamente. A forma de contratação ser CLT ou temporário não, tem muito mais a ver com o perfil do executivo do que com a forma de contratação, né? Perfeito. Concorda?
É isso mesmo, Tá. independe. Por isso que até um dos. Eu acho que no primeiro que eu fiz desse modelo, eu vou falar que o erro que a gente teve lá foi que eu comecei a trabalhar sem ter uma comunicação para a empresa do meu papel como executivo temporário, né? E aí o que acontecia? A empresa me via como consultor. A ideia não é ver como consultor. Tanto que agora do que eu falo assim, legal, vamos fazer esse modelo? Vamos. Então a gente vai fazer um plano de um comunicado para todo mundo, vou chamar todo mundo na reunião e explicar o porquê que eu estou ali e qual que é o meu papel como executivo temporário dentro da empresa. Quais são as responsabilidades que eu estou tomando a partir daquele momento, entendeu? E sempre com o suporte, o aval do dono da empresa. Esse que eu acho que é um ponto. Acho que mudou bastante quando no segundo cliente, quando já fez isso, já muda a visão. Você faz parte do board da empresa, entendeu? É, Então, um ponto, até voltando para a pergunta do Gustavo, né, além dessa questão de vestir a camisa da empresa, é se essa alocação precisa ter começo, meio e fim. Né? Eu acho que, e aí a minha reflexão com o que você está falando, é que tem vários modelos. Né? Então, tem um modelo que é demanda, que é o que você deu o exemplo, e aí pode até explorar outros exemplos, que você vai ser alocado para algo específico. Então, você viu né, a empresa tinha uma demanda de revisão de demonstrações financeiras e você foi alocado para aquele período para fazer esse trabalho, né, para liderar esse trabalho como executivo. Mas pode ser algo também que não tenha nada específico. Pode ser uma alocação para que você participe da evolução da empresa durante um período, três é o meses, caso seis lá de meses. São Paulo. O caso de São Paulo é exatamente isso, hein? A gente fez um trabalho lá atrás de gestão por indicadores. E aí agora, por exemplo, a gente está participando de uma fusão, né, lá que acabou de ocorrer. Meu, eu trabalhando nos bastidores, porque a gente já fez algumas aquisições, né, de empresas no passado, de fusão e aquisição, então eu consegui ajudar eles nesse processo de fusão da empresa. Também como se fosse um executivo, sendo aí um dia por mês que eu vou lá com eles, aí eu tenho um outro recurso, mas presencial eu vou uma vez por mês para lá. Mas via vídeo a gente faz uma vez por semana, justamente para fazer esse trabalho. Então, tem os que é começo, meio e fim, mas normalmente acaba se estendendo, porque a empresa vê valor no ganho de ter um executivo de, que já tem experiência em grandes empresas dentro de uma empresa de médio porte. Sim. Não, tá claro. E acho que foi muito importante que você comentou da comunicação e a Grazi até comentou aqui sobre a gestão da mudança, né? Quer dizer, porque na verdade quando você introduz é, um executivo temporário, seja para uma demanda ou seja para acompanhar a evolução da empresa por um período, isso é uma mudança para a organização, né? É algo novo que está entrando e precisa ser, né, e na gestão da mudança, uma das coisas, né, uma das ações é fazer uma comunicação clara do papel dessa pessoa, seja para resolver ter um foco, seja para conduzir uma equipe, seja para acompanhar a evolução, para, né, ser uma pessoa para trabalhar junto com os demais diretores da empresa ou com o dono, né? Eu acho que é bem importante. Eu queria te perguntar assim, na prática, né? Vamos dizer, então vou simular aqui que eu sou um dos loucos aqui da nossa live, né? Não sou familiar nem amigo, ou posso ser um familiar e amigo que também sou louco, que também sou empreendedor, e decidi que, puxa, faz todo sentido para mim, estou sentindo exatamente essas dores, estou precisando de alguém aqui que cuide do meu fluxo de caixa, e eu sei que o Edson é o especialista, adora fluxo de caixa, adora fluxo de caixa, então ele vai me ajudar e vai resolver meu fluxo de caixa. Como funciona, né? Eu entro em contato com você, é, e como é que você, na prática, faz essa, né, conversa com o empreendedor para entender, faz uma primeira conversa, uma reunião.
A gente tem até o modelo da MEG, que a gente pode falar um pouquinho, mas eu queria ouvir um pouco como tem acontecido para você, como é que normalmente isso funciona na prática. Normalmente a avaliação que eu faço, tá? Normalmente alguém ou me indica ou algum cliente, mas vamos supor de indicação, que nem você falou. Vem aqui alguém, aí normalmente eu marco. Alguém te achou na MEG, disse o Alguém achou na Gustavo aqui. Meg, isso aí. Alguém me achou na Meg. Aí eu marco uma reunião e normalmente eu peço, falo assim, cara, traz para mim o que que você tem de demonstrativo financeiro, o que que você usa para fazer a gestão da sua empresa e também me traz o organograma da empresa para a gente dar uma olhada. Ah, não tem organograma. Normalmente, não. Eu falei, não, faz um rabisco, pega um papel de pão aí e dá uma azeitadinha e tal. Porque com isso eu já consigo te falar o tamanho da bagunça, sabe? Como que você faz a gestão da empresa. E nem estou falando, pô, mas eu fiz assim a vida inteira e deu certo. Estou super de bem. Mas só que se você quer dar o próximo passo, a gente tem que dar uma sofisticada nesse tipo de análise. Então, mediante isso, aí eu falo assim, ó, com isso aqui, para a gente estruturar, olhar e fazer realmente isso ter uma visão diferente de negócio, eu sugiro que a gente vai ficar 4 meses e a gente vai se encontrar Uma vez duas por vezes, semana. exatamente, de 1 a 2 vezes por semana, aí 1 hora e meia, 2 horas por dia, que a gente vai focar nisso. Por quê? Porque durante essas 2 horas eu vou olhar aqui, a gente vai analisar e eu vou falar assim, ó, para a próxima sessão já me traz isso, isso, isso. Ah, quando que vai ser a próxima reunião com a gerência? Vai ser tal. Então eu vou participar presencialmente com eles. Justamente para dando esse direcionamento e estruturando, por quê? Porque quando a gente chegar ali no final do segundo mês ou algo parecido, a gente já vai ter resultado para entender o que vai mudar, né? Um exemplo claro foi um dos clientes me procurou, falou, fiz a avaliação, vi que tava um pouco precisando de uns ajustes, não vamos falar que estava bagunçado, mas precisa de alguns ajustes. Não E fala, aí, cuidado para falar o eu tô, cliente, senão eu o tô cliente vai ficar tentando ser bravo. o mais polite, você vê que eu tô tentando melhorar, né? Eu tô até controlando aqui uns 5 palavrões que quase Não, saíram teve aqui sem querer. paçoca, teve bala juquinha, teve Ah, isso alguns, aí tem também não algumas dá coisas que pra. talvez não sejam, né, entendidas principalmente pelo público jovem, né? Bala juquinha, por exemplo, é mais Bala difícil. Kids e Bala Paçoquinha Kids. Amor, talvez alguns não vão entender. Mas vamos em frente. É os cabelos brancos, né? Não tem jeito. E aí, olhou lá e falou assim, cara, então eu vou te dar uma mentoria, eu vou pegar aqui o controller aqui de vocês e a gente vai analisar os indicadores. Por quê? Porque a gente quer cobrar a gestão de vendas, porque quando eu olhava para o demonstrativo, eles não estavam bons, e o que nem você falou do fluxo de caixa, que eu queria entender se estava a empresa gerando caixa, porque a empresa estava gerando lucro. Até o Alexandre, acho que está aí, o Alexandre que trouxe uma outra dia. Meu, empresas que geram caixa são as empresas que compram as empresas que geram lucro. É sempre assim. Então, normalmente o empreendedor tem aquela ilusão que a empresa está dando lucro, mas no final do dia não está dando caixa. Então, eu falei, não, então vamos olhar o caixa. Para olhar o caixa, eu preciso do balanço, para ver as movimentações do balanço. Então, junto com o controle, eu falei, ó, vamos ajeitando. Durante 2 dias por semana, 1 hora e meia por sessão, ele foi montando o balanço junto comigo. Aí ele montou o balanço, falou: bom, agora a gente está pronto para levar esse número para a diretoria e falar assim: ó, pessoal, esse prazo médio de recebimento aqui, cara, vocês estão vendendo para caramba, mas vocês estão dando prazo. E aí eu estou tendo que ir lá no banco pedir dinheiro para cobrir esse rombo do caixa aqui. Então vamos fazer um trabalho? E aí, junto com o controle, a gente começa a estipular metas em cima do indicador para justamente melhorar o fluxo de caixa, melhorar o capital de giro da empresa. Né? Coisas que às vezes a gente fala que é básico, mas para o empreendedor e que não teve aquela vivência no mundo corporativo, às vezes fica difícil dele entender no primeiro momento, sabe? Então a ideia é começar a fazer a empresa gerir nesse novo formato, nesse novo modelo de gestão. Nessas tuas experiências, né, nesses últimos anos, atuando como um executivo temporário, você entende que passa sempre por a questão de indicadores, né? Esse passo de
pouco mais de crescimento e profissionalização passa sempre por uma visão, né, de evolução na visão de criar indicadores e metas? Sim, ó, por isso que eu peço duas informações que nem eu comentei. Eu peço os demonstrativos e o organograma. Por quê? Porque a primeira coisa que eu acabo indicando para as empresas de médio porte que não tem é um controller, né? Então, quando eu olho lá para a empresa, e a gente nem está falando de um controller pesado, mas vamos falar assim, alguém que vai olhar para a controladoria, não só para o contas a receber, contas a pagar. É que nem a gente fala, quando você olha para a empresa média, ela tem a contabilidade, fazendo ali o café com leite ali e a área de RH fazendo folha de pagamento. Então, fala, cara, você quer realmente dar o próximo passo? Então, vamos colocar, seja um controller, seja um analista de controladoria, porque a gente vai começar a fazer gestão por indicadores. Então, normalmente, até eu que ajudo a contratar esses dois executivos ou analista, depende do tamanho da empresa, para começar a fazer esse controle. Por quê? Porque com base nos demonstrativos a gente começa a criar. Então, vamos começar, ao invés de analisar o faturamento, vamos começar a analisar a margem do produto? Vamos começar, ao invés de dar meta de faturamento, vamos fazer meta de margem para vendas? Por quê? Porque vendas vai parar e vamos dar meta também, porque meta é meta, o choro é livre. Vamos dar meta de, de contas a receber, de dias de contas a receber, para melhorar o nosso caixa. Então a gente começa a dar uma visão diferente para o médio empreendedor, para que ele comece a cobrar o cara, não pelo faturamento, porque só o faturamento propriamente dito já não vai sobrar dinheiro no final do dia. Então ele tem um baita trabalho, uma baita esforço, Muita no final do energia, dia, né? uma Mas com baita pouco energia. resultado. Exatamente. Então, Então, às vezes a gente até fala, vamos faturar menos, mas vamos dar uma margem melhor, e aí a gente começa a trabalhar esses números. Por isso que tem que ter gestão por indicadores, justamente para entender se as ações que a gente está fazendo realmente vão fazer sentido ou não. Tem três perguntas aqui, então vamos na sequência. Primeiro, na sua opinião, que competências, quais são as principais competências que um executivo tem que ter para atuar nesse formato, né, de executivo temporário? Acho que o primeiro é não se considerar um consultor, se considerar que você é um executivo lá. Então, de novo, não ficar no depende. Você tem que tomar ação junto com o empreendedor. É isso que ele está esperando. Ele quer ouvir as verdades, né? Então, você não precisa ficar pisando em ovos. Muito desses empreendedores que eu venho trabalhando, cara, eles não querem que você fique passando a mão na cabeça, né? E às vezes, como consultor, você tende né, a gente já passou por isso, o cara acaba não te falando a verdade. Então, você tem que abrir o jogo. Primeiro porque você não vai ficar lá de eterno. Então, você não tem muito, Não tem vamos esse dizer, a perder. compromisso tão grande, né? Exatamente. Então, é isso que eu gosto quando eu olho quando eu era executivo. Porque quando eu era executivo tinha muita politicagem, eu tinha que ficar administrando um monte de ações com outros executivos para conseguir fazer aquilo acontecer. Agora não, cara, você está direto com o dono. Né? Normalmente você está ali direto com o dono. Então você fala assim, e ele vai te ouvir, porque ele viu a sua experiência, a sua bagagem. Então se você falar para ele, falar, cara, vamos começar a focar aqui, 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 porque se a gente não focar aqui vai faltar dinheiro lá, cara, ele vai te ouvir, entendeu? E a pressão em cima da empresa vai ser mais fácil. As ações vão acontecer. Então, um dos grandes que eu falo assim, cara, atue como se fosse um executivo. Você não se considere um consultor. Você não é consultor por esse momento. Você é um executivo que estão te pagando por um tempo e que depois você, finalizando, você pode ir embora ou não a qualquer momento. Né? Eu acho que Não, claro, tá claro. Essa sinceridade, né, essa honestidade e pragmatismo também, ser muito objetivo, né, e sem ser aquele estigma do consultor que está sempre no depende, né, não, vamos olhar assim, sempre se protegendo. Eu acho que é bem importante. Outra pergunta
como normalmente os empreendedores acham você, né? Como é que normalmente é feita essa conexão? Nós estamos aqui numa live da Meg, a Meg ela tem essa proposta de valor, exatamente, de conectar empreendedores e empresários, né, que estão nesse momento necessitando exatamente dessa ajuda, com profissionais como você, e como a gente está com mais de 100 profissionais executivos com muita experiência, então fazer essa conexão. Essa é a proposta de valor da Meg. Mas antes que a Meg existisse, né, como é que normalmente os empreendedores chegavam até você? Assim, muita indicação, O né? tal do QI, né? Porque muita indicação, porque primeiro que o empreendedor ele já tem um medo de consultoria, né? Por experiência própria e tudo mais, eles têm um certo receio. Mas quando indicado, e aí por alguns amigos, né? Ele fala assim, cara, minha empresa está com esse problema XPTO. E aí a gente faz essa análise e o cara percebe que você realmente quer fazer a diferença, que você tem um senso de dono e que você não vai ficar poupando palavras para que ele fique confortável. Olha, 99% dos casos acaba fechando, sabe? Porque o cara vê valor, né, naquilo, porque ele vê a bagagem e o que você vai conseguir ajudar ele. Então veio muito por indicação e continua sendo, né? E da própria Meg agora, me cadastrei na Meg, porque eu me divirto demais ajudando os médios empreendedores, porque são pequenas coisas que a gente tinha que fazer com tanto esforço nas grandes, que quando você faz na pequena média, o Você vê resultado é resultado na muito hora, né? rápido, é muito rápido. Sabe, a implementação é coisa de um mês, o negócio você já vê o reflexo da ação, sabe? Ó, aproveita para compartilhar então, porque um pedido da sua sócia, Grazi, para você compartilhar um case de sucesso seu. Eu acho que ela fez esse comentário quando você falou muito da questão de tornar, né, indicadores em resultado, né? Quer dizer, energia em resultado. Então, se você tem algum case de sucesso, ela falou que você tem, que ela sabe que você tem, então não vai poder dizer que não tem. Mas se você pode compartilhar um exemplo, né, rapidamente, de um case de sucesso, principalmente nesse foco, né? Você entrou, estabeleceu alguns indicadores, criou lá algumas metas e viu rapidamente já trazer resultados para o negócio. Eu vou dar um. Bom, eu venho me divertindo bastante e ando. Hoje até falei, acho que foi por isso que eu falei para ela que eu fiquei super feliz, né? De que gestão por indicadores é super importante e depois que a empresa compra, e eu costumo mandar eu não vou falar o palavrão, mas eu mando um quadrinho para meus clientes que é sai do P do operacional, né? Vamos começar a analisar a estratégia. Então, hoje, né, até numa das reuniões aí, um cliente, a gente criou todos os indicadores e tudo mais para um crescimento de X, e aí ele vem monitorando todos esses indicadores junto com o crescimento. E hoje, durante a reunião, esse cliente chegou e falou assim: ó, então agora a gente vai revisar esses novos indicadores, porque eles já não refletem mais aquela meta que a gente colocou lá atrás, e esses vão ser os novos indicadores da empresa. E aí a gente vê o crescimento de como começou essa empresa lá atrás com X milhões e hoje o patamar que ela chegou acompanhando esse modelo de gestão, sabe? De, opa, o número aqui está doendo, então vamos atuar em cima dele. Então, o ganho, quando eu vejo isso, chega até me. Falei para ela hoje, né? Falei, chega até me emocionar, porque eu vejo que incorpora no. Você sai daquele modelo de olhar ali o faturamento, começa a olhar outros indicadores importantes e você vê que no final do dia faz um resultado tremendo. Um outro cliente também, um case de sucesso que eu comentei um pouco aí atrás do balanço, cara, o banco tinha cortado a linha deles por De causa da crédito. pandemia, cortou a linha deles, né, no banco, e com esse trabalho
cara, a gente entregou os demonstrativos, o banco reavaliou todo. Falou, não, com isso aqui, cara, sua linha está reestabelecida. Agora entendi aonde você queria chegar. Então, ou seja, esses cases assim, que a malícia, não é nem, não vou falar malícia no mau sentido, mas o que a gente viveu nas grandes, que a gente sabe o que o cara lá no final está analisando. Porque às vezes o empreendedor, ele pega, eu vou falar do meu lado, né, de financeiro, ele pega o balanço e manda para o banco e pensa que o banco não sabe analisar aquilo ali. E aí quando o banco recebe aquilo ali, olha e fala assim, cara, eu não vou dar crédito para esse cara, ou os juros que eu vou dar para esse cara é outro. Pessoal, vocês têm que entender que balanço é importante. Balanço é vida. Balanço vai entregar para o cara lá e vai falar, meu, eu vou cobrar uns juros mais baixos, eu vou dar uma linha maior, eu vou realmente fazer a empresa dar dinheiro, entendeu? Então, também é um case que eu gosto de falar porque ajudou demais a empresa. A Grazi escreveu aqui que você está sendo modesto, que o É. cliente dobrou o faturamento e cresce exponencialmente após a atuação dele. Né? Ah, pô, E, eu que eu e ando aí ela modesto, comentou sabe? que da Rev também, não é só sua, mas é da Rev também. Ah, E ah, então até eu aprendi uma palavra essa semana que é como é que é o Deca Unicórnio, que é uma empresa que vale mais do que 10 bilhões de dólares, né? Que é o Nubank. Eu vi a entrevista caraca, de dos fundadores do Nubank, né? Estava no Roda Viva essa semana. E muito interessante também. Então já vi que você está tornando as pequenas e médias empresas em potenciais unicórnios aí, é. Até, crescendo até você sabe que um exponencialmente. dos meus sonhos, né, era a consultoria ser naquele modelo lá, né, do Marcos Lemones, do O Sócio e tudo mais, de a gente ser realmente transformar as empresas por meio de finanças, por meio de gestão da mudança, planejamento estratégico e revisão de processos. E esse ano a gente fechou a primeira empresa, então acho que eu tô tímido ainda, mas a gente acabou de fazer parte de uma empresa e a gente já vê que durante 2 meses que a gente está na empresa, acertando o processo, acertando ganhos rápidos, sabe? Estruturando a empresa, a gente já saiu de um patamar, por exemplo, de um mês para o outro agora a gente vai subir 46%. Aí você fala, mas subir 46% de 0 para 46 dá. Não, a empresa já estava num tamanho. Mas aí você vê que pequenas ações de engajamento, de negociação, de planejamento, aonde a gente quer chegar, de ações, já traz um ganho rápido, sabe? Então, esse modelo também, e é quase que um as a service, porque a gente é sócio da empresa, por aquele tempo a gente dedica lá para eles, para ajudar, porque quem toca a operação são os demais sócios, mas já dá uma alavancagem para a empresa, sabe? Já dá uma visão maior, uma visão de longo prazo. Tem um cliente lá que, por exemplo, ele faz a apuração do custo, pegando, deixa eu ver, quanto que eu comprei, quanto que eu vendi, isso aqui é o custo do mês, mas ele não sabe o custo do produto, quanto que é o custo da planta, quanto que é o custo daquele centro de lucro. E aí que decisão ele vai tomar em cima daquilo, entendeu? Talvez ele vai tomar alguma, porque, de novo, empreendedor no Brasil tem que saltar do penhasco e construir o avião na queda. Mas assim, para dar o próximo passo, Eu talvez disse isso que já não é tem, mais suficiente, eu digo entendeu? que tem que fazer a retífica da Kombi, do motor da Kombi, com ela andando, né? Não pode parar e levar na oficina. Tem que ir, enquanto vai andando, vai fazendo a retífica do motor da Kombi, né? Não, ser empreendedor no Brasil é uma aventura, É um não é desafio. para amador, não é para amador. Se você, né, acha e é esse tipo de bate-papo, porque quando as empresas, né, que eu acabo ficando como diretor financeiro, vê que você tem um viés empreendedor, que também é um dos diferenciais que eu falo, porque você tem que ter um viés Uma das empreendedor. competências importantes para um executivo atuar como serviço temporário e agregar valor, né? Você falou de sinceridade, honestidade, de pragmatismo e objetividade, e essa questão de um viés empreendedor,
né, de, quer dizer, não ter medo de ousar, é importante também, né? É. E você vê de tudo, né? De tudo. O mais legal é começar a mostrar pro médio empreendedor que legal, ele fez lá um monte de coisa no passado, era sem nota, com nota, blá, 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 mas que para esse próximo passo, ou ele cria uma governança e para de se preocupar com esses pormenores e foca realmente na estratégia para crescer, para gerar recurso, ao invés de ficar procurando soluções que não são boas para a empresa em termos de transparência, em termos de, de, de transparência mesmo para o mercado, cara, é a parte mais difícil que eu vou te falar assim. Que falar, cara, sai disso, que isso aqui vai te levar. Ah, você vai ganhar uma bala aqui numa paçoca, mas você vai perder lá na frente, entendeu? De novo. Você vai ganhar aqui um pouquinho, mas está perdendo o grandão que está passando aqui, você não está nem percebendo da onde que está vindo, né? Da onde que você está perdendo recurso. Edson, o papo está muito bom, está muito positivo, mas a gente já está atingindo aqui o nosso final aí da live. Então, eu queria te perguntar se você tem alguma mensagem, uma reflexão final para as pessoas que estão nos assistindo, principalmente pequenos e médios empresários ou executivos, né, que têm intenção de trabalhar como nessa forma de contratação. Então, queria que você tivesse a oportunidade de deixar alguma mensagem final, alguma reflexão final. Para os empresários, não tenha medo de contratar um executivo que nesse modelo. Não seja Inclusive pela só MEG, né? pela MEG, Claro. porque quando você só para finanças, talvez eu vou falar de finanças, claro, sempre, porque é minha praia, mas quando você olha para as outras áreas da sua empresa, por que não contratar novamente um executivo que vai poder te ajudar? Né? Vou dar um exemplo, vou mudar o sistema da minha empresa. Poxa, será que o pessoal que trabalha lá no meu TI, ele tem uma visão global de uma troca de sistemas? Então, Estratégica, né? estratégica, vamos montar uma estratégia de TI, uma estratégia de vendas, uma estratégia de marketing. Cara, esse cara vai te De ajudar RH. isso, mas não como consultor, vai te ajudar como se ele fosse realmente parte da sua empresa. Esse é o grande ponto. Ele, não olhe ele como um executivo, é um Como consultor, olhe consultor, ele né? como vestindo a camisa da sua empresa, porque ele vai te falar a verdade. Ele não vai ficar naquele, pô, eu vou ficar com medo do dia 15 e do dia 30, porque ele não tem essa preocupação, né? Então não tenha medo. E para quem, como executivo, entrando, uma reflexão de novo, não seja ursinho carinhoso. Fale a verdade, entendeu? Fale a verdade, não tenha medo, não precisa, porque é difícil virar a chave, tá, Henrique? É difícil virar a chave, porque quando você é executivo, você tinha que tomar cuidado com o que você falava. Nessa nova posição, você não pode ter esse medo. Caso contrário, você não está ajudando o dono da empresa, você está novamente voltando para o mundo corporativo. Então, acho que é bem valioso isso aí, como um futuro executivo as a service. Beleza, Mar, obrigado pelas tuas reflexões, acho que foram pelo compartilhamento das tuas experiências, pelas tuas reflexões. E aí fica aqui a minha provocação para você, empresário, empresária, né, de pequenas e médias empresas, querem conhecer aqui o Edson, querem contratá-lo. Ele, né, sem dúvida, pelo que a gente ouviu aqui, ele pode impactar positivamente o teu negócio, né, dentro da área de finanças e ainda compartilhar as experiências dele em outras empresas também. É só entrar na MEG, www.mymeg.net. O Edson está lá, é um dos principais executivos disponíveis. Encontra o perfil dele, você pode agendar esse primeiro bate-papo que ele falou, que é para determinar, né, Isso aí. que forma de trabalho que vai ser feito, o número de horas, a alocação, o tempo. Isso é por conta da MEG, então você consegue fazer esse primeiro contato com o Edson por conta da MEG. Você vai ver se é o perfil de profissional que você precisa, né? Vai dar o match, é praticamente um
como é que é? O Tinder dos executivos. Tá entre o Uber e o Tinder dos Ó, executivos. eu E tenho aí a o Paulo já caneca aqui, colocou aqui Gustavo. Ó, ó. www.mymag.net e aí mostra a nossa caneca e aí a partir de agora nas lives a gente vai estar usando a caneca também, que é um brinde nosso, nosso primeiro material promocional. Legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado por todos que participaram aqui. Foi uma honra ter você, Edson, conosco, né? A gente já tem uma tradição de lives aí, seja da Heavy, seja da Meg. A Heavy e a Meg, na verdade, tem uma conexão que vem de antes da fundação da Meg, né? Aham. Do nosso amizade, que é muito positiva e tenho certeza que essa live foi muito enriquecedora em termos de conhecimento para todos. Tá? Obrigado, boa noite para todos aí. Valeu, obrigadão, Henrique. Obrigadão mesmo. Obrigado a todos aí. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.